Conectando. Opa! Chegando. Tá me ouvindo, João? Tô ouvindo bem. Que tá bom. ouvindo? Perfeitamente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Ayana Conectados todos os sábados, ao meio-dia, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiayanaconectados.com.br. Lá você acompanha também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 27 de julho de 2020, edição de número 124 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 123 personalidades importantes, falando aí dos mais variados temas. E hoje não é diferente. Eu tenho a honra de receber aqui ele que é jornalista, escritor, documentarista, foi correspondente internacional da Folha de São Paulo em Nova York, chefe de redação e reportagem do Sport TV, colunista do jornal O Lance, cobriu 6 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas. João Carlos Assunção, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Que honra recebê-lo aqui. É verdade que você é torcedor da Portuguesa, João? Sou torcedor da Portuguesa. Esse ano é o ano do centenário da Portuguesa, agora dia 14 de agosto, né? E aí, na verdade, eu mudei um pouco de time, porque quando eu era criança, meu pai era torcedor da Portuguesa, a Portuguesa era meu segundo time. Então eu torcia para o São Paulo em primeiro lugar, para a Portuguesa em segundo. Às vezes, quando jogavam Portuguesa e São Paulo, eu torcia pelo empate. Mas na época em que eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, aí eu mudei. Tem jornalista que quando vai trabalhar fica mais fanático pelo clube. E comigo aconteceu o contrário em relação ao São Paulo. Hoje eu não torço mais para o São Paulo, torço só pela Portuguesa. E participo bastante da vida da Portuguesa. Essa é a raiva que eu tenho de você ter deixado de ser São Paulino, viu? Ah, não, foi a melhor coisa que eu fiz. É muito mais divertido, muito mais gostoso eu torcer pela Portuguesa. Só falando, para quem não sabe, o João Carlos Assunção é filho do genial João Carlos Martins, o querido maestro, uma das pessoas mais brilhantes do mundo, entendeu? E meu pai sempre foi torcedor da Portuguesa. Na verdade, meu avô, pai do meu pai, era português de Braga. E ele teve 4 filhos. 2 foram torcer pelo São Paulo, os 2 mais velhos, e os 2 menores, meu pai é o caçula, torciam pela Portuguesa. Então a família ficou 2 de um lado, 2 do São Paulo, 2 da Portuguesa. E aí meu pai nunca obrigou os filhos nem a tocar piano, porque meu pai, meu avô quis muito ter um filho pianista. Meu avô era de Braga, meu avô era muito pobre na infância, e meu avô sonhava em ser pianista. E meu avô, na infância, já trabalhando, ele perdeu o dedo antes de vir para o Brasil. E aí ele não pôde seguir o sonho dele, e aí ele quis que os filhos seguissem. E aí os 4 filhos chegaram a tocar piano, mas 2 seguiram profissionalmente. O José Eduardo Martins, que é irmão do meu pai, é pianista, foi professor da USP durante muito tempo, fez carreira muito em Portugal e na França. E aí meu pai seguiu como pianista e aos 64 anos de idade, devido aos problemas que ele teve nas mãos, aí ele virou maestro. E aí eu fiquei torcedor da Portuguesa muito por conta dele, porque na infância eu ia em jogo da Portuguesa direto. E meu pai até é embaixador do centenário da Portuguesa. Centenário da Portuguesa esse ano, a torcida, a diretoria, escolheram meu pai como embaixador. Ele vai fazer uma homenagem bonita, que é surpresa ainda no dia 14. Que legal. Eu vou, antes de entrar até no assunto da Portuguesa, me mata uma curiosidade. Cara, e você nunca teve assim, a intenção de ir para o mundo da música por influência do teu pai, não? Meus pais se separaram, eu era muito pequeno, eu sou filho mais velho. Eu tinha 2 anos e meio quando meus pais se separaram, aí meu pai voltou a morar nos Estados Unidos, porque ele morou lá um bom tempo em Nova York com minha mãe, e aí eu fiquei com minha mãe, eu e meu irmão.
Então nós somos criados mais pela minha mãe. Mas a minha mãe também é de uma família de artistas, da família Segal. Então minha mãe é sobrinha neta do Lazar Segal, artista plástico, né? Era prima da Beatriz Segal, atriz de cinema, né? E televisão e teatro principalmente, né? Mas uma família de artistas. Inclusive o tio da minha mãe, o Bernardo Segal, foi professor de piano do meu pai. Então, eu tinha música muito presente na minha vida. Eu escutava música clássica na casa da minha mãe, na casa do meu avô, pai do meu pai, ou na casa do meu pai, quando meu pai voltou para o Brasil, todos os finais de semana, era música clássica o tempo inteiro. E eu pensei em ser pianista com 4 anos de idade. Com 4 anos eu quis estudar. Meu pai nunca forçou. Como ele foi forçado na infância, ele deixou a gente livre. Mas com 4 anos eu quis estudar. E aí eu estudei piano durante 2 anos, dos 4 aos 6 anos. Só que minha mãe disse que eu tinha aula 3 vezes por semana. Com 6 anos ela percebeu. Ah, vai começar a aula? Estou com dor de barriga. Estou com dor de cabeça. Vou no banheiro, fico 30 minutos. Aí meus pais conversaram comigo, você quer ser pianista, quer ter aula? Eu falei, eu preciso parar. E aí eu parei. E hoje eu não toco nem bife, absolutamente nada. Só aprecio. Só aprecio. Tô te perguntando porque eu já te acompanho como comentarista esportivo há algum tempo e sempre tive essa curiosidade. Eu falei, no dia que eu entrevistar ele, eu vou perguntar para ele se ele nunca teve essa intenção de ir para o mundo da música e tudo. Eu nunca vi você nem com violão na mão. Nem com violão, nada. E é gozado, meu pai teve 4 filhos, né? Nós somos em 4. São 4 filhos de 3 casamentos diferentes. 2 do primeiro, eu sou mais velho, 1 do segundo, que mora em Nova York, e uma do terceiro, que é advogada criminalista, mora aqui em São Paulo. E, na verdade, meu irmão nunca tentou tocar piano, os outros 2 tentaram um pouquinho, que nem eu, até em idades um pouco mais avançadas, e aí depois pararam, não levavam jeito, e também não tocam nem o bife, nenhum dos 4. Os 4 nessa área musical, 4 fracassos. Posso te chamar de Janca, né? Como você é conhecido. Pode chamar de Janca aqui, fica mais descontraído. Pô, você falou aí do centenário da Portuguesa, cara. Como é que é para um torcedor da... A Portuguesa, ela tem um seleto grupo de torcedores, daqueles caras que conhecem, que acompanham a história da Portuguesa mesmo, de verdade, assim. Como é que é para um torcedor da Portuguesa ver a situação em que o time se meteu aí, ou que o time está? É muito difícil, porque a Portuguesa já foi um time grande. Meu pai, quando era pequeno, nos anos 50, a Portuguesa talvez tenha sido o melhor time do Brasil naquela ocasião, foi base de seleção brasileira de futebol. Então a Portuguesa já foi um grande time. Mesmo eu acompanhei muito a Portuguesa na época do Enéas, nos anos 70, que era um grande jogador, eu era fã do Enéas. E aí depois eu acompanhei, por exemplo, nos anos 90, pela Folha de São Paulo, eu cobri a Portuguesa na campanha de 96, quando a Portuguesa foi vice-campeã brasileira. Então a Portuguesa já teve grandes times de futebol. A Portuguesa teve times que fizeram história no futebol. E aí depois eu fiquei muito chateado com o que aconteceu em 2013, aquele rebaixamento da Portuguesa no tapetão. Aquilo foi uma coisa que doeu muito, porque a Portuguesa tinha um time, naquele ano eu acompanhei a Portuguesa em todos os jogos. 38 jogos do Campeonato Brasileiro. E na última rodada, 38 jogos. E na última rodada, quando a Portuguesa, já em tese, não ia mais cair, já estava tranquila, aconteceu a entrada do Everton no segundo tempo, faltando poucos minutos. Não aconteceu absolutamente nada no jogo, era um jogo que não valia absolutamente nada, era um amistoso, mas entrou irregularmente, porque estava suspenso, e aí aconteceu que a Portuguesa perdeu os pontos e acabou sendo rebaixada. Aí meu pai, por exemplo, ele deixou de ir ao estádio revoltado de 2014 até 2019. Eu continuei indo, mas muito chateado com a diretoria da Portuguesa, com tudo que aconteceu, eu continuei indo aos jogos da Portuguesa, mas não ia tantas vezes como eu ia anteriormente. A frequência diminuiu. E agora, em 2020, ano do centenário, mudou a diretoria, entrou uma diretoria aparentemente com novas ideias, tentando revitalizar o Canindé com bons projetos.
E o clima, a atmosfera do Canindé mudou bastante. Então, o primeiro jogo desse ano, a Portuguesa, não sei se você sabe, não está nem na Série D do Campeonato Brasileiro. Não está nem na Série D. Disputa a Copa Paulista. Isso. Então, o Campeonato Paulista está na A2, que é a segunda divisão. Então, eu comecei a ir aos jogos da segunda divisão, quase todos, da Série A2 até parar o campeonato por conta da Covid. E aí, o primeiro jogo até fui com meu pai, Portuguesa em Piracicaba, marcou a volta dele ao Canindé depois de 2013. A Portuguesa ganhou de 2-0 e esse ano eu estou muito engajado na campanha do Centenário. Eu participei, meu pai também, do livro do Centenário da Portuguesa, que vai ser lançado em outubro. Vai ter um documentário sobre o Centenário, nós demos depoimento também. E eu estou participando muito do movimento da torcida da Portuguesa. Tem uma galera muito bacana. E eu estou tentando ajudar um pouco na parte de comunicação. O departamento de comunicação da Portuguesa é muito bom, então a gente está tentando matérias com torcedores mirins na Globo, na Band, na Fox Sports, no Sport TV, ESPN. A gente está se mexendo, se mobilizando para isso. E é muito interessante porque tem uma galera da Portuguesa, as pessoas não imaginam, mas de torcedores de 7 anos, 9 anos, eu conheço o Arthur, que é um de 14, ele é fanático pela Portuguesa, é um cara super. Tem uma galera da Portuguesa, mirim, que é muito bacana, e entrando na adolescência, uma galera muito bacana. Que legal. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, tá aqui, ó, Tony do Paiá, lá de Salvador, Rita também, Tainá, enfermeira, doutor Lafayette Laje, ó que honra. Doutor Lafayette Laje, ortopedista, é o pioneiro em prótese no quadril para atleta no Brasil. Esse cara é um cara sensacional, assim. Um grande abraço. Você não deve gostar muito de um tal de Javier Castrilli, né? Não gosto. E aquele jogo contra o Corinthians, né? Eu não gosto muito dele. E aquele jogo foi curioso, porque meu pai estava nos Estados Unidos. Meu pai estava nos Estados Unidos e eu estava em São Paulo, trabalhando pela Folha de São Paulo. E aí eu falei com ele que eu ligaria para ele, entende? Quando acontecesse alguma coisa, algum gol, não sei o quê, e de repente aconteceu o lance do Castrilli. Eu faço muita brincadeira. Na hora que eu falei com ele, ele está zoando. Não, e era verdade. Realmente não zoando. O Castrilli que vive na Argentina. Cara, como é que você via, por exemplo, o Denner como um novo Pelé, digamos assim, um futuro? Como é que você deve ter acompanhado bem, né? Eu acompanhei. Eu acompanhei o Denner, eu adorava o Denner, eu era muito fã do Denner, e acho que ele poderia ter sido realmente, talvez, eu acho, o Denner mais habilidoso ele era do que o Neymar. Eu sei que é uma opinião controversa, mas entre os dois eu era mais o Denner. E acho que ele poderia ter sido, não sei se o novo Pelé, mas poderia ter sido mais do que o Neymar. Era um cara muito gente boa, eu gostava muito dele. Infelizmente, morreu precocemente, mas o neto dele está jogando na Portuguesa. Se não me engano, é oficial. O neto dele está na Portuguesa. O Denner tinha uma coisa que ele driblava, mas ele era muito em direção ao gol. Ele era muito, né, e tinha uma velocidade terrível, né? Foi embora muito cedo. Você já cobriu 4 Copas do Mundo, 4 Olimpíadas, 6 Copas do Mundo. Qual a importância, cara, para um jornalista cobrir? Eu estava conversando com o Vídeo Matos, a gente fez até um canal no YouTube que já cobriu também não sei quantas Copas do Mundo, não sei quantas Olimpíadas. E qual é a importância, cara, para a carreira de um jornalista cobrir eventos como esse, Olimpíadas e Copa do Mundo? Eu acho que é uma oportunidade de você conhecer pessoas de outras culturas, de outros países, jornalistas de outros locais. Eu acho que é muito interessante. Na Copa do Mundo tem uma diferença que é muito bacana. O Brasil vai sempre como protagonista. Então você, como jornalista brasileiro, você vai, você entende? Cobrindo talvez a principal seleção da competição. Então você chega num outro status, você chega num outro patamar. Isso é uma coisa muito bacana. Na cobertura da seleção brasileira, você encontra gente de todos os países. É uma coisa muito interessante. Eu fui, na verdade, para 6 Copas do Mundo, né? A primeira eu fui como estudante de jornalismo, na Copa de 86 no México.
adolescente ainda, 86 no México, que foi uma Copa, para mim, interessantíssima. Uma Copa muito diferente. Você saía com a camisa da seleção brasileira, você era estrela. Eu conheci, por exemplo, um amigo meu que é médico, né? Na época ele estava entrando na faculdade de medicina, era do Rio de Janeiro, torcedor do Vasco, o Tarcísio. A gente chamava de Tarcísio Vascão, porque ele era vascaíno, e ele tinha uma torcida uniformizada, que era só ele. Era a torcida de um homem só, a torcida do Tarcísio Vascão. A gente conhecia, eu e meu irmão, na Copa do Mundo. E foi muito legal, porque a gente conviveu com o Tarcísio, e era uma outra era, você entende? Não tinha internet, não tinha nada. Claro. E era muito mais interessante. Eu acho que era muito mais interessante porque, por exemplo, eu como estudante de jornalismo, eu não estava credenciado para a Copa do Mundo, não tinha credencial. Estava como estudante, eu viajei tipo a turismo, para fazer alguma cobertura de faculdade, não sei o quê, mas estava a turismo. Cheguei ao México, né? Você ia aos treinos da seleção brasileira, acabava os treinos, você conversava com os jogadores. Então, conversava com o Casagrande, conversava com o Alemão, conversava com o Zico, conversava com o Tele Santana. Você assistia na concentração da seleção brasileira jogos de outras seleções, acompanhado os jogadores da seleção. O que hoje é impensável. É impossível. Mudou completamente. Mas era uma coisa muito bacana o contato que você tinha. E a vivência que você tinha também como torcedor de futebol. Eu lembro um dia, a gente estava em Guadalajara, e de repente começou, a gente tinha uma bandeira enorme, meu irmão São Paulino, meu irmão continua São Paulino roxo. Então você deve ficar contente. Meu sobrinho Henrique, 17 anos, também São Paulino fanático. Meu irmão com uma bandeira de São Paulo enorme, o Tarcísio com uma bandeira do Brasil gigantesca também. A gente estava numa praça, de repente começaram os três com camisa da seleção a pedir autógrafos. O Sérgio Cabral, pai do ex-governador da preso, né? O Sérgio Cabral, pai, foi um grande jornalista. O Sérgio Cabral estava lá e fez matéria com a gente, porque a gente começou a dar autógrafos, só que a gente falava, a gente não é jogador de futebol. Eles falavam, não faz mal, vocês são torcedores do Brasil. Caracas. A gente começou, veio polícia para organizar a fila na praça, e aí, para você ter uma ideia, é difícil ser celebridade. 15 minutos de prova. Mas tipo, eu e meu irmão, a gente não aguentou, a gente foi embora. O Tarcísio ficou acho que umas 2, 3 horas. Tem uma coluna do Sérgio Cabral falando sobre isso, era muito bacana, era muito legal. Era uma outra época. Sim. Aí para a Copa do Mundo mais tarde. Eu fui, aí depois já nos tempos da Folha, 94 Estados Unidos, 98 França, 2002 Coreia, Japão. 2006 eu fui pelo Sport TV para a Alemanha, e 2014, pelo Lance, eu cobri aqui no Brasil. Agora, o que é que te fascina mais? O Elvido Matos falou que tem uma fascinação maior pela Olimpíadas. Você, o que é que te fascina mais? O evento futebolístico, a Copa do Mundo, ou a Olimpíada por envolver também diversos esportes? Para mim, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, porque eu gosto muito de futebol. E eu acho que, na verdade, o espírito das duas competições é bem diferente. Olimpíada eu fui em 2000 na Austrália, né, em Sydney, 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, e aí 2016 aqui no Rio de Janeiro. O espírito é diferente, porque no futebol você tem o espírito de competição, então você tem torcedor. Isso. É diferente. Na Olimpíada, é claro que você torce pelo seu país, mas você tem mais espectadores, não é aquela torcida de futebol mesmo. Então é uma coisa diferente. Mas a Olimpíada eu gosto muito, e também depende muito da cobertura, às vezes, que eu fazia. Vou te dar um exemplo. Uma Olimpíada que eu adorei foi a Olimpíada de 2000, quando eu fui para Sydney, porque eu tinha liberdade para fazer praticamente aquilo que eu queria. Eu estava na Folha de São Paulo, eu tinha uma coluna da Unander, era a coluna, né? Para contar coisas sobre a Austrália, coisas pitorescas. Então eu podia ir atrás, entende? De coisas diferentes, era muito legal. E eu procurava esportes diferentes. E aí é muito legal porque você entende tipo, a paixão que existe nos outros esportes também. Eu tinha que pegar matérias diferentes. Eu lembro que eu fiz uma matéria, teve um jogo de handball feminino, Dinamarca e Suécia. E aí eu fiquei sabendo, uma jogadora da Dinamarca era casada com uma jogadora da Suécia.
E isso era muito bacana, você entende? Eu fiz uma matéria com as duas, que foi uma matéria que marcou bastante. Então, você faz matérias diferentes. Eu fui acompanhar, por exemplo, luta livre greco-romana, que eu não entendia nada. Mas aí é interessante você ver a torcida. O leste europeu é muito forte nessas modalidades. Aí você vê a torcida, eles vibram mais do que a gente com o futebol. Então é uma coisa interessante. Você vê, você entende a técnica, você começar a entender como que funciona, tentar entender a cabeça também de cada um, porque é muita pressão. Eu gosto muito de trabalhar o psicológico do atleta, conhecer o psicológico do atleta. Eu acho isso, sabe, uma coisa muito bacana. E dá para você fazer mais na Olimpíada. Na Olimpíada você chega mais perto do atleta do que atualmente em Copa do Mundo. Você falou aí esportes aí que você não entendia muito. Quando é que você começa a entrar de cabeça no esporte tailandês, no Muay Thai aí? Quando é que começa essa tua história com isso, cara? E por quê? É uma história bizarra essa, minha no Muay Thai. Começou, na verdade, em 2015. Eu tinha escrito 3 artigos no Lance criticando bastante o MMA. Eu nunca gostei de luta. Também não. Eu não gostava de MMA, não gostava de MMA, e achava aquilo, sabe, uma brutalidade. Na época, o UFC não tinha exame antidoping, eu defendia que tivesse exame antidoping. Eu conversei com alguns médicos dos Estados Unidos que tem um perigo, tipo, pancada na cabeça, como acontece no boxe. Então, é um esporte, entende, violento. E eu conversei com alguns médicos americanos que estavam me dizendo que muitos atletas de MMA, entre 30 e 40 anos, estavam apresentando câncer no fígado, rins, acima da média da população naquela faixa etária. Eles disseram, você pode ainda fazer alguma coisa, dizer que é uma tendência, mas provavelmente toma muitas substâncias, entende? Anabolizantes, não sei o quê, e não havia na época, eu repito, ainda o exame antidoping. Agora já há exame antidoping. Só que eles falaram, não sei se você se lembra, no futebol americano, teve até um processo contra a organização, que teve que pagar uma multa milionária, porque muitos atletas de futebol americano tiveram sérios problemas na cabeça por causa do esporte. Sim. Os médicos disseram, daqui a 50 anos, a gente vai poder fazer um estudo melhor do MMA. Não dá para fazer agora, porque é um esporte muito recente. Não é que nem o futebol americano. Você entende? Os mais velhos têm 50, ainda é muito recente. A gente vai ter que ver isso lá para frente. Então, eu escrevi 3 matérias críticas. Aí, um diretor de cinema, na verdade, o dono de uma produtora de cinema do Rio de Janeiro, chegou para mim e ele falou, ele gostava muito de lutas. Ele contratou 5 jornalistas para pesquisarem 5 esportes de lutas diferentes. Um não conhecia o outro. Uhum. E aí, ele chegou para mim e falou, eu quero que você pesquise o Muay Thai. E eu conhecia o Muay Thai só de nome. Uhum. Procurei no Google Muay Thai, ia ter um evento em São Paulo. Isso foi em janeiro de 2015. Cheguei ao evento, todo assustado, assim, não conhecia ninguém, os atletas se preparando para a luta, etc e tal. Não consegui falar com quase ninguém. Eu conheci um atleta de Campinas, que me chamou a atenção. Hoje ele está no UFC, é um cara sensacional, chama Ricardo Carcassinha. Está no UFC, lutou agora, infelizmente perdeu essa luta, ele teve 3 vitórias na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, ele lutou na semana passada. É um cara incrível. E aí ele conversou comigo, ele falou, eu estou treinando, vou lutar Muay Thai, mas aqui não é bem Muay Thai, porque não vai valer cotovelo. Muay Thai vale cotovelo, vale joelho, não é luta em chão, a luta é o boxe tailandês, que eles chamam de a luta de 8 armas. E aí ele falou, vai para Santos, me passou vários contatos do pessoal de Santos, porque ele falou, na Baixada Santista, o Muay Thai mesmo é muito forte, tanto que Santos é chamado de a Bangkok brasileira. Lá tem muitas academias de Muay Thai. Eu fui para Santos, São Vicente, Praia Grande, conheci muita gente lá, comecei a falar com os lutadores, só que o que ele queria, o meu chefe, que era o dono da produtora, você vai ter um ano, até dezembro de 2015, para entrar na realidade dos lutadores de Muay Thai. Eu quero que você pense que nem eles, que você frequente os lugares que eles frequentem, que você, sabe, comece a pensar como eles, que você vire um deles, só não precisa lutar. E aí, quando eu entrei nesse meio,
me encantou eu ver a garra de vários lutadores. E o que eu comecei a fazer? O dinheiro que eu recebia, eu falei, em vez de ficar comigo, eu vou começar a investir esse dinheiro em lutador. Então eu comecei a ajudar um com suplementação, dinheiro para transporte, ajudar outro com material para cursinho. Eu comecei a frequentar, você entende? Eu não sou um cara de comunidade. Em São Paulo, moro em Itaim Bibi, fiz colégio particular, estudei na USP justamente porque estudei em colégio particular, então eu sou um cara privilegiado. Eu conheci essa galera e comecei a frequentar direto a periferia da Baixada Santista, periferia de São Paulo, e eu me encantei com o mundo deles. E aí eu comecei a conversar com eles, eu comecei a fazer um trabalho para eles crescerem na vida. Cada um trabalho era de um jeito. E eu sempre incentivando a galera a estudar. Eu fiz isso em 2015. Então, eu apoiei lutadores, terminei meu trabalho em 2015 para a produtora, só que aí eu me apaixonei tanto pelo Muay Thai, que em 2016 tinha um atleta que eu conheci em 2015, ele tinha 18 para 19 anos, que era um cara fantástico, Luiz Cajaíba. E aí, o sonho dele era ir para a Tailândia. E para mim falaram, ele é super talentoso. João, olha ele. E eu comecei a apoiar o Luiz Cajaíba. Eu fiz um trabalho com ele que foi, para mim, de um aprendizado incrível. Eu me encontrava com ele e a Natália, a namorada dele, uma vez por semana, todo sábado, em Carapicuíba, Osasco, que era onde eles moravam. A gente se reunia, eu comecei a passar livros para ele começou a acompanhar o Mário Sérgio Cortella, você entende? Eu comecei a falar com ele o que é morar fora do país. Ele começou a estudar um pouquinho de inglês, um pouquinho de tailandês. Ele começou a me estudar, a me ensinar o Muay Thai em si. Ele me dava uma aula de Muay Thai por semana, não uma aula para eu aprender como funciona a luta, as regras, entende? Sim. Começou a trabalhar junto. A academia dele era uma academia fantástica, eu digo, bem de periferia, mas um pessoal sensacional, você entende? O pessoal mais incrível que eu já conheci. O Muricy, treinador dele, sabe? O Bambam, que era auxiliar do treinador. Pessoal incrível. E eu comecei a frequentar, apoiei o Luiz durante um ano e pouquinho. Ele recebeu proposta para ir para a Tailândia. Ele está numa das principais academias da Tailândia, Phuket Fight Club, desde 2017. E ele conseguiu um feito. Ele foi o primeiro campeão. Ele é campeão mundial e campeão tailandês. O campeão tailandês é o título mais importante que o campeão mundial. E como campeão tailandês, ele foi o primeiro não asiático campeão tailandês. Não tinha um norte-americano, um europeu, você entende? Um australiano campeão tailandês. E ele foi o primeiro. Então, ele está fazendo uma carreira super bonita. E a partir daí eu comecei a trabalhar no Muay Thai. Aí eu faço um projeto, na verdade, o projeto sou eu mesmo, no Rio Grande do Sul. Eu faço um projeto no Rio Grande do Sul e eu apoio lutadores do Rio Grande do Sul. E é uma galera sensacional. Então, por exemplo, eu apoio um lutador que é eletricista, trabalha pra caramba, luta, sabe, treina. Então, é gente com dedicação. Eu apoio outro, Lucas Galão, por exemplo, que é um cara sensacional também, presta serviço para a Petrobras, está dando aula de personal, você entende, de luta, é um outro cara sensacional. E eu vou orientando a carreira dessa galera. Tem o outro, Evandro Sakura, de Frederico Westphalen, é outro que eu apoio também. A gente combinou, a gente vai para a Tailândia, porque ele vai disputar o Mundial Amador, não teve esse ano por conta da pandemia, então nós vamos para a Tailândia assim que as coisas melhorarem, né? E que houver o Mundial, provavelmente ano que vem, mas que eu vou com ele para a Tailândia. E eu estou com uma galera fantástica. Eu tenho um do Rio de Janeiro, que eu conheci há poucos meses. É um cara que não terminou, pelo que ele me falou, ensino fundamental, trabalhava na lavoura desde 11, 12 anos de idade. Ele tem uma cabeça incrível, ele estuda, você entende? Muay Thai, está montando uma academia na roça, e eu estou apoiando essa galera. Eu entrei no Muay Thai assim, em 2015. E para completar essa minha história no Muay Thai, ela ficou tão rica que eu tenho um livro, né, que eu escrevi contando a minha experiência dentro desse universo. O nome do livro é De Quem é Essa Luta? Porque às vezes eu luto mais pelos lutadores do que eles próprios, em alguns casos. Era esse livro que você pensou até em colocar o nome Vozes da Periferia? Exatamente. Exatamente. Não fui eu, na verdade, que pensei em colocar esse nome. O que acontece é uma editora portuguesa se encantou com as minhas histórias dentro do Muay Thai. E aí ela falou, você tem que escrever um livro sobre isso.
Então, ela me contratou para eu escrever um livro. Aí aconteceu o quê? E ela falou, nós vamos vender os direitos desse livro para 8 países da Europa. Ela falou, você é sua agente literária, vamos fazer isso. E ela colocou o nome provisório de Vozes da Periferia, porque ela falou, é uma coisa que vende para o exterior, você entende? Conhecer a história da periferia do Brasil. Ainda mais no momento de polarização entre esquerda e direita, porque tem muito disso no livro. Só que aí aconteceu o quê? Essa editora portuguesa, teve um problema enorme no Brasil, que aconteceu com Cultura e Saraiva. E aí eles reduziram operações no Brasil, e aí a gente desfez o contrato. Então eu estou com uma outra editora agora, uma editora brasileira, né? E aí a gente ia lançar o livro, a parte de texto está pronta. Aí tem que ver gráfica, tem que ver capa, diagramação, etc e tal. A ideia era julho. Mas agora a gente jogou para novembro e pode ser que postergue para o começo do ano que vem, porque a coisa da pandemia está indo de um jeito complicado. Mas aí o nome desse livro mudou. O Gilberto Dimenstein leu uma boa parte do livro, né? Ele queria que o nome fosse Brasil Bangkok. Mas aí eu fui dar palestra sobre o livro, a minha experiência, para o grupo de teatro. E aí uma garota chegou para mim e perguntou, Janka, de quem é essa luta? Porque em muitos momentos, eu falo com tanta emoção, a luta realmente é minha, você entende? É uma pergunta, é dos lutadores, mas também é minha. Eu visto a camisa deles, eu choro em luta, eu já fiquei em corner em luta, já sabe, tenho taquicardia em luta, passo nervoso na preparação, acompanho no processo de perda de peso, alguns perdem 8, 10 quilos, eu choro junto, aí tem a reidratação com o soro na veia, eu acompanho, mesmo de longe, converso com eles todos os dias, então eles fazem parte da minha vida. E aí vai ter esse livro e vai ter um curta-metragem que eu fiz com 3 amigos meus, né? Que a gente vai lançar esse ano também, que ficou bem bacana. Você disse agora há pouco aí que é do Itaim Bibi, estudou em colégio particular, estudou na USP. Resumindo, você disse eu sou um privilegiado. E aí eu te pergunto, ao conhecer essas pessoas da periferia, seja de Santos, seja de São Paulo, o que isso te ensinou? Me ensinou muita coisa. Na verdade, eu já tinha um envolvimento com periferia desde pequeno. Desde pequeno por 2 motivos. Meu pai tinha uma casa que tinha um campo de futebol e a gente tinha muitos amigos que eram da periferia, que eram da favela, que passavam o final de semana com a gente. Então, já tinha esse envolvimento. E a família da minha mãe tem um instituto que se chama Ana Rosa, que fica em Francisco Morato, em São Paulo, que atende 1.000 crianças até 17 anos de idade, com cursos. Eu já trabalhei lá como voluntário também, sou associado deles. Eles têm um trabalho com o pessoal de escolas públicas. Então, eu já tinha esse contato. Mas agora, entrando no Muay Thai, eu passei a viver na periferia de uma outra forma. Eu entrei realmente com tudo na periferia. Então, eu comprei como uma causa minha, você entende? Hoje, para mim, isso é uma causa. Você trabalhar por um Brasil mais inclusivo, porque a gente é um país especialista em exclusão. Nós somos um país extremamente racista, tem o racismo estrutural, a gente tem que mudar isso. A gente não pode só ser contra o racismo, você tem que, ser mais do que isso, é antirracista o tempo inteiro. É uma coisa que a gente não pode aceitar no Brasil. Tem a coisa do machismo, inclusive, no esporte. Tem a coisa da homofobia, e a gente tem que combater todas essas coisas. Então, o que eu faço com eles? Eu tento ajudá-los também, tem a luta, mas através do estudo. Então, às vezes, você entende, por exemplo, um é curso de inglês, outro é curso à distância, outro é faculdade de nutrição, outro está fazendo faculdade de educação física. Eu tento, você entende? Porque eu acho que a saída do Brasil é pela educação. E hoje eu entendo muito mais a realidade deles. Eu sempre fui um cara de esquerda. E continuo sendo um cara de esquerda. Então, o governo que está aí, por exemplo, não me representa, não votei, sou totalmente contra. Agora, é interessante nesse meu contato com os lutadores, porque tem muito lutador que é favorável ao governo. Mesmo na época da eleição, eu conversava muito com eles. Às vezes, o treinador, por exemplo, votava no Jair Bolsonaro, tinha até, de repente, na academia,
camisetas do Jair Bolsonaro, fazia arminhas, entende? Aquela coisa, bandido bom, bandido morto, não sei o quê. Sim, sim. Eu conversava muito com os atletas, e é legal porque até hoje tem atleta que fala para mim, eu não entendo nada de política, você pode me ensinar um pouquinho? E a gente conversa muito. E eu falava com os lutadores, vocês não têm que votar. Eu votei na Marina Silva, primeiro turno, segundo turno eu votei no Haddad. Mas eu falava para eles, vocês não têm que votar no meu candidato, mas também não tem que votar necessariamente no candidato do treinador. Tentem, você entende? Formar as próprias ideias. O que você tentava passar para eles era, sem extremismo, acumule, absorva o que você está vendo aí e faça suas conclusões, tire suas conclusões. É isso. E algumas conversas que eu tinha também me enriqueciam muito. Acho que eu aprendi mais com eles do que eles comigo, você entende? As conversas me enriqueciam muito. Então, de repente, por exemplo, eu conversava com um lutador que falava, bandido bom é bandido morto. Temos que ter armas, você tem que matar, sabe, etc e tal. E eu sou contra. Então, eu conversava, dava a minha opinião. A gente conversava, discutia, às vezes, horas. E acho que era legal, porque ele tinha também o contraditório. Não deixou de votar no Bolsonaro, ok, mas ele pôde, você entende, pensar. E também de fazer pensar. Ouvir diferente. E eu também. Essas pessoas eu respeito muito. Mesmo votando, você entende, no candidato que não era meu. Porque, por exemplo, eu falava com eles, uma coisa que eu pensava muito assim, teve um deles que chegou para mim e falou, você vive, e ele tinha uma aluna, né, que era médica, e também tinha posições muito parecidas com as minhas. Então eu lembro que ele conversava com a gente e ele falou para mim, vocês dois, vocês vivem num mundo que não existe. É o mundo da Disney, é o mundo de conto de fadas, é o mundo cor-de-rosa. A realidade é diferente, você entende? O dia a dia é diferente. Então vocês têm essa visão, é muito fácil vocês terem essa visão humanista, não sei o quê, morando onde vocês moram. Então a gente tinha esse tipo de debate que era interessante. E era interessante para mim. Eu vou ser sincero, não respeito muito pessoas da minha classe social, isso eu não respeito muito, por exemplo, que pensam de uma forma que para mim é para manter o status quo. Que não pensam, você entende? Pensam que o Brasil é feito para elas. Então vamos manter o Brasil, é a política neoliberal, você entende? Vamos esvaziar o Estado completamente, pagar menos impostos, são contra a taxação de fortunas, taxação de dividendos, não querem mudar a estrutura, porque a estrutura beneficia essa classe. Você entende? Então, pessoas que puderam estudar, que tiveram o privilégio, que eu tive também, pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu acho isso uma coisa asquerosa, eu acho isso uma coisa absurda. Isso eu não consigo entender, sabe? Você pensar só em você não está pensando no outro. Quando você tem uma população brasileira que está na miséria. Então eu tenho, tipo, amigos, muda muito quando você tem amigos. Eu tenho um amigo na periferia, por exemplo, que falou, tive que deixar minha academia, virei motoboy. E aí ele me mostrando o trabalho dele de motoboy, fazendo entregas, porque ele tinha mulher e filho. E ele falou, João, nessa pandemia é a primeira vez que meu filho vai passar fome. Isso eu não quero deixar. E ele não foi roubar, ele foi entregar. Você tem que trabalhar como motoboy das 8 da manhã até 2 horas. E num esquema de trabalho que é precarizado, você entende? Que é um absurdo. Então, a gente tem que discutir políticas públicas, tem que investir em educação, tem que investir em saúde, tem que investir no SUS. E eu acho que a gente tem que mudar muita coisa. Tipo o vídeo de uma primeira-dama aí, que eu nem vou comentar. A Bia Dória, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aquilo foi, por exemplo, aquilo é asqueroso. Você vê, sim, sinceramente, aquilo para mim é uma coisa asquerosa. Eu vi aquela mulher, também o nome é até ruim de falar, a Bia Dória, mas é isso. Aquele vídeo dela, como é que alguém vai falar uma coisa dessas? Em que mundo essa mulher vive, entende? Exatamente. Em que mundo essa mulher vive? Então achei, não votei também no João Dória, e não votaria no João Dória, né? Felizmente também não votei, perdi a eleição para governador, para presidente. Eu sou um homem de derrotas. Mas está fazendo um trabalho legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para Eduardo Zanardi, Meire Rosário, Marcel Marques, Gabriel também está por aqui. Tonho do Paiaiá. Tonho do Paiaiá é um amigo que mora em Salvador
Você já ouviu falar no Paiaiá? Não, né? Não. Paiaiá é um povoado na Bahia, município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador, onde eu nasci, vivi até os 21 anos de idade. Tem apenas 600 moradores e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, entendeu? Lá nesse povoado, entendeu? E o nome do meu programa é homenagem ao Paiaiá, o nosso querido povoado lá. Entendeu? Ah, muito legal, muito legal. E ele diz o seguinte: sou fã incondicional do seu pai, pelo exemplo de superação. Maestro João Carlos Martins é um exemplo, diz ele aqui. Muito obrigado. Prefeito Cassinho, lá de Nova Açores, também está aqui acompanhando a gente. Grande abraço. O Marco Tucci diz aqui: 2 gigantes, bate-papo sensacional. O gigante aqui é o Janca, eu sou apenas o aprendiz. Imagina! O Marco é meu amigo. O Marco é um grande amigo meu, um cara sensacional, Marco. E ele trabalha num grupo muito bacana, chama Pernambuquices, né? Ele é um cara que mora aqui no Itaim Bibi também, é meu vizinho de bairro. E ele trabalha também pré-serviço para um grupo que é bem interessante, chama Movimento Verde e Amarelo, mas não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com política. O Movimento Verde e Amarelo fica aparecendo, né? É um movimento que existe desde 2008, ele entrou recentemente, mas que torce, é uma ideia bem interessante, eles torcem para a Seleção Brasileira de Futebol. Para a Seleção Brasileira de Futebol. E eles criam músicas, eles acham, e eles têm razão, a torcida do Corinthians sabe torcer, a do São Paulo sabe torcer, a do Palmeiras sabe torcer, a da Seleção Brasileira você não sabe torcer, você não tem gritos. Então eles foram criando músicas para a Seleção Brasileira, iam em todos os jogos, acompanhavam, eles fizeram o maior sucesso na Copa da Rússia, viralizaram na Copa da Rússia. Só que o que eu acho interessante no trabalho deles, do movimento esportivo, o que é interessante? Eles apoiam todos os esportes, eles torcem para brasileiros e seleções de todas as modalidades. Que legal. Então, foi interessante, a Olimpíada do Rio, por exemplo, uma coisa que me marcou, teve uma luta de esgrima. O árbitro era brasileiro, eles torceram para o árbitro. Alguém entende aquela luta de esgrima? Que eu não entendo nada daquilo. Não, eu também não entendo. Eu também não entendo, é difícil. Mas eles torceram para o árbitro. Que legal. Então eu achava uma coisa interessante. E mesmo no Muay Thai foi bacana, porque o Muay Thai fez um evento muito grande ano passado, foi o maior evento de Muay Thai da América Latina, que nós fizemos aqui no Ibirapuera, dia 2 de novembro. E o Movimento Verde e Amarelo esteve lá, apoiando. Então, eles apoiam, você entende, também esportes não olímpicos. E eu tenho uma ideia, porque hoje eu coordeno o núcleo do Movimento Verde e Amarelo de lutas. Então, não é só Muay Thai, eu sou mais ligado ao Muay Thai, mas Taekwondo também, boxe, MMA. Então, hoje eu estou também no MMA. E a gente tem esse grupo, e eu estou com uma ideia, estou conversando com eles, nessa crise que a gente está, tentar fazer uma ligação também dos atletas com possíveis apoiadores, patrocinadores, você entende? Trabalhar a imagem dos atletas é uma coisa que eu tenho feito com eles, trabalhar a carreira dos atletas. Eu quero até convidar já o Marco aqui para um bate-papo aqui, para a gente trocar uma ideia também aqui, já no Você vai adorar. Você vai adorar. Ele é Poxa, depois você me passa o contato. E eu também, já convido todos para dia 29, depois de amanhã, né? Depois de amanhã, eu vou entrevistar um jornalista americano que mora em Paris, já viajou o mundo inteiro, que é o Bill Hindenberger. Ele mora em Paris. E, cara, é um exemplo de jornalista, assim, é referência, assim, então vou bater um papo com ele na próxima quarta-feira. E o Marco também tá convidado. Você já está com quantos livros escritos? Eu tenho, na verdade, 5 livros escritos. Tenho 5 livros, mas são 5 livros sobre futebol. Sobre futebol. Então, eu acho que foram livros mais fáceis de serem escritos. O principal dele é Deuses da Bola, que conta as histórias da Seleção Brasileira de Futebol, desde o primeiro jogo, que foi em 1914, até a última Copa do Mundo em 2018. São 104 anos de história da Seleção Brasileira de Futebol. O que eu acho legal desse livro, eu escrevi com um amigo meu, Eugênio Golsinski, que é um brilhante jornalista, né? O que eu acho muito bacana é que esse livro, quando eu dava aulas de redação criativa e atualidades no Instituto Ana Rosa, que é da família da minha mãe,
uma coisa muito bacana, eles gostavam muito de futebol. Muito de futebol. Então eu pegava histórias da seleção brasileira, porque o livro não é só sobre futebol. Sim. Fala sobre o momento econômico, você entende, que o Brasil vivia na época, a política, como é que estava, a sociedade. É um livro mais até sociológico, sabe, do que futebol propriamente dito. E escrito em formato de crônicas. Legal. E o que a gente vê, que eu discutia com eles, por exemplo, a história muitas vezes se repete. Então, a gente vai estudar coisas... Vou te dar 2 exemplos. O Brasil teve uma seleção, se não me engano, em 1920, o Epitácio Pessoa, presidente, foi disputar um sul-americano no Chile. O presidente falou, não vamos levar um atleta negro, porque eles não vão ser bem vistos no Chile. Para a gente ganhar a torcida, só branco, que era uma seleção branca. Então, racismo, você entende? Pelo amor de Deus. E isso em 1920, para você ver, 100 anos depois não mudou muito, você entende? No futebol você pode falar um pouco, sim, mas na sociedade não. Então, fomos disputar no Chile, e bem feito, pegamos o Uruguai e levamos de 6-0, você entende? Então, a gente discutiu o racismo a partir desses episódios, o racismo no dia a dia das crianças. E aí as crianças brancas falavam, as crianças negras falavam, a gente pegava coisas assim para falar sobre futebol e sobre a sociedade. Se você pegar, por exemplo, o futebol começou como um esporte de elite. Do Fluminense, todo mundo, você entende? É terno e gravata, você tinha terno e gravata, era uma plateia só de brancos. Aí você pega jogador negro, por que é pó de arroz? Porque você passava pó de arroz no rosto para parecer branco. Então, você entende? Tá tudo lá atrás também. Já acontecia isso. É uma coisa histórica. Você acha que Barbosa pagou até o último dia de vida pelaquela gol que tomou na Copa de 50, mais por ser negro ou pela falha em si? Muito mais por ser negro. Barbosa era um goleiro sensacional. Se fosse um outro goleiro, não teria passado o que o Barbosa passou. 1950, de novo, você entende? Racismo. Barbosa, o que ele passou, mataram Barbosa naquele jogo. Mas mataram porque era negro. Se fosse um goleiro branco, não teria tido a mesma repercussão. Aquela seleção pegaram os negros e colocaram como vilões. E se a gente for pensar bem, os dirigentes da seleção, que eram brancos, o que eles fizeram na véspera da final? Achando que o Brasil ia atropelar o Uruguai, lá em São Januário, levaram todos os políticos, candidato a isso, candidato a aquilo, já era um clima de oba-oba. Então os dirigentes atrapalharam, os dirigentes brancos. Mas aí é muito fácil colocar a culpa no Barbosa. E se você for ver bem o que está acontecendo no futebol de hoje está ficando que nem futebol lá de trás. Você vai num estádio de futebol, é uma coisa que eu fico espantado, porque eu ia nos anos 70, anos 80, o gostoso do futebol era ir na arquibancada, porque de lá você tinha tudo. Você tinha o pessoal da quebrada, tinha o pessoal do jardim, você tinha branco, você tinha negro, você tinha amarelo, você tinha tudo. Agora você vai, para pagar, você entende, uma fortuna pelas entradas, jogo da seleção brasileira é só para branco. É só para branco, é um jogo de exclusão. Então eu também falo, hoje a seleção brasileira de futebol não me representa. Você vai lá, parece, sabe, tem um espetáculo. Sabe? E eu acho isso... O Rodrigo Bueno, o Rodrigo Bueno, entrevistei ele aqui, que é da Fox, ele falou que não torce para a seleção brasileira, ele torce para a Holanda. Eu trabalhei com o Rodrigo Bueno, é um jornalista fantástico. Eu entrei na Folha de São Paulo justamente no processo seletivo junto com o Rodrigo Bueno. Eu sou muito amigo dele, mas ele sempre torceu para a Holanda, ele não torce para a seleção brasileira, torce para a Holanda. Ele fala. E uma coisa que eu descobri ao entrevistá-lo foi que o avô dele foi um dos fundadores do Galícia. Né? Isso. Um dos fundadores do Galícia, time de Salvador, Bahia. Eu não sabia dessa história, entendeu? Eu falei para ele que só falta ele ir lá conhecer o Galícia, entendeu? Só falta. Ô, Janca, você está preparando alguma coisa aí, além disso que você falou atrás, tem alguma coisa de teatro também? Você está pretendendo fazer? É isso? Então, eu estou com esse grupo, na verdade, é que a gente parou. É um grupo de teatro do Célia Helena, né? Eles estavam planejando uma peça, só que agora, com a pandemia, eu estava fazendo um trabalho com eles
tem um garoto que é fantástico, do Série Helena, né? Que ele faz preparação de atores, né? E ele está montando a direção da peça, tudo, só que a coisa ficou agora para depois, você entende? Com a pandemia, durante a pandemia, o que eu consegui fazer foi terminar o curta-metragem, o livro, a parte de texto está pronta, né? E eu estou com uma campanha, não sei se você sabe, eu estou com uma campanha que está dando polêmica, né? Eu comecei uma campanha para mudar a camisa da seleção brasileira, o uniforme da seleção brasileira de futebol. Então, até hoje, eu dei entrevista para a CNN Internacional, hoje à tarde, para falar sobre esse assunto, porque no exterior está tendo uma repercussão muito grande. Qual é a mudança? Hã? Qual é a mudança? Camisa branca. Porque, eu não sei se você sabe, a gente usava a camisa branca de 1914 até a Copa de 1950. Em 1950, nós perdemos a Copa e aquela seleção foi demonizada. E principalmente os negros da seleção. Mas aí começou uma coisa de que a camisa da seleção dava azar. Então fizeram um concurso, um gaúcho, que depois foi morar em Pelotas, eu até cheguei a falar com ele em algumas oportunidades, né? Ele morava na fronteira com o Uruguai e depois foi para Pelotas. Ele nem torcia para o Brasil, era Brasil e Uruguai, torcia para os dois. Mas ele fez a camisa amarela, e aí a partir de 1953 o Brasil começou a jogar de amarelo. Ganhamos 5 Copas do Mundo de amarelo. Em 58, na final, não estávamos de amarelo, porque a Suécia jogou de amarelo, nós entramos de azul. Mas aí eu acho que, principalmente de 2016 para cá, o amarelo foi extremamente politizado. O amarelo está totalmente politizado pela extrema-direita. Eu não acho que seja direita, acho que é extrema-direita. Então, nas manifestações contra Dilma Rousseff pelo impeachment, o pessoal que ia para a Avenida Paulista, todo mundo ia com camisa da seleção brasileira. Tipo, o vermelho não me representa, ok, não é a bandeira brasileira. Mas eles iam lutar contra a corrupção, eles diziam, com a camisa da CBF. Isso me chamava a atenção, porque o Ricardo Teixeira sofreu 2 CPIs, milhões de processos. O José Maria Marinho foi preso em Zurique, em 2015. Depois foi levado para os Estados Unidos, ficou preso em Nova York, depois acho que na Filadélfia, voltou para o Brasil agora, está com quase 90 anos, por conta da Covid. Teve sorte com a Covid esse cara. Aí o Marco Polo Donello está banido do futebol. Então a CBF, você dizer, você entende que é o exemplo, contra a corrupção, eu falo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, o que a gente começou a ver durante a pandemia, um país que não tem ministro da saúde, estamos chegando a 100 mil mortos. Um descaso da presidência da República total. Aí a gente pegar, você entende, Ministério da Educação, que não fez absolutamente nada, um desmonte da cultura, do Estado, etc. e tal, e manifestações, você vai para Paulista, quem está de amarelo é Bolsonaro. Então você tem que ter, você entende, uma contrapartida. Você não acha... Você não acha que essa ida das pessoas com a camiseta da seleção brasileira talvez também não se deu em função de muitos não terem uma camiseta amarela e aí tinha uma de futebol que é muito mais comum, é mais fácil de usar? Você também não acha que por isso? Eu acho que não, principalmente o pessoal do meu bairro. Aqui no meu bairro ia todo mundo, é um pessoal que pode pagar, você entende? Porque a camisa da CBF também é caríssima, né? Sim. Então, você pagar R$400 numa camiseta, por exemplo. Então, o pessoal acho que ia, até para ostentar, você entende? Então, eu acho o seguinte, que a gente deveria, aí tem que rediscutir várias coisas. E uma oportunidade que eu vi, essa minha campanha, é uma oportunidade também de passar para o exterior o que está acontecendo no Brasil. Já entrei em contato com a CBF, CBF falou, não falamos de política, não nos misturamos com política, então não falam da minha campanha, nem se são favoráveis ou se são contrários. Só que existe a bancada da bola. CBF, durante muitos anos, pagou, você entende, candidatura de deputado, senador, etc. Então, é gozado, eles não falaram de política, você entende? Mas, enfim... Eu pensei que você queria mudar a cor depois do 7-1. E onde você estava naquele 7-1? Não, eu não estava no 7-1. Eu assisti o jogo na casa do Eugênio, que escreveu o livro comigo, né? E aí eu estava com o filhinho dele, o Raul, que adora futebol. E aí, quando fez 5-0, o Raul estava arrasado. O Raul hoje tem 11 anos de idade
Então, foi 2014, ele tinha 5. Tinha 5 anos. Foi posada porque ele falou, não vou ver mais. Aí ele foi pro quarto dele jogar PlayStation. Aí quando ele voltou, o Brasil fez 7-1, né? O único gol de honra. Ele comemorou, ele falou, pelo menos não foi de 0, vocês não estão Sensacional, sensacional. Ô, Jaque, eu gostaria, cara, de te agradecer. Ó, 1 hora, passou rapidinho, cara, entendeu? Quando o papo é bom, o tempo voa. Foi rapidinho. Eu gostaria de te agradecer aí, cara, por ter disponibilizado esse tempo de conversar com a gente aí. E, meu, muito obrigado. Fala aí o que você quiser no final. E eu que queria agradecer muito vocês aí pelo convite, eu fiquei honrado, adorei conversar com você, passou 1 hora para mim, 2 minutos, eu estava nervoso antes da conversa, passou realmente rapidinho. E o que eu acho, deixar o recado, você entende? Esse trabalho que eu faço no Muay Thai, eu quero aumentar, você entende? Quero ampliar esse meu trabalho, que vai muito além do boxe tailandês. Que é esse trabalho que eu estou fazendo de formiguinha, com cada um. E só para completar, eu li o livro agora da Michelle Obama, ela fala uma coisa que é super interessante, que ela fazia, não sabia, na Casa Branca. Ela fazia um esquema, por exemplo, de pegar 20 pessoas, e aí 20 pessoas negras, que pudessem trabalhar com pessoas tipo da comunidade, mas desenvolver uma relação pessoal, porque ela falou, quando você tem uma relação pessoal, a outra pessoa sabe que você se importa com ela. Claro. E ela começa a crescer. E, tipo, os resultados das pessoas no colégio melhoraram muito. A performance das pessoas. Então, eu acho que isso é interessante. É um pouco do que eu faço com os lutadores, você entende? Eu estou, mesmo à distância, porque hoje eu apoio uma galera do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, mais do que galera de São Paulo. Mas eu estou em contato com eles direto. Então, eu falo com eles todos os dias. E eu sinto que todos, durante a pandemia, eles têm muita garra. Então, eu sou muito fã. Eles estão crescendo muito. O pessoal que eu acho sensacional. Então, o que eu queria dizer é isso. Esse meu trabalho eu vou continuar, vou lançar esse meu livro e acho que a gente vai poder, você entende, crescer também com esse esporte aqui no Brasil, que é um esporte, não só no começo eu achava, eu falei que não gostava de lutas, que era violento. É violento, mas você ensina respeito, disciplina, você ensina cultura tailandesa, você entende? Claro. Tem muito budismo, sim, porque os tailandeses são budistas. Então, pelo esporte, você forma gerações. E no Rio de Janeiro, agora, montando um camp na roça, a gente vai conseguir fantásticas. Obrigado, viu, Janca? Satisfação, cara, viu? Um abraço. Obrigado a todos. Amanhã o nosso papo é com Marquinhos Abdala, que já participou de 3 Olimpíadas pelo basquete. Obrigado, Janca. Obrigado a todos que nos acompanhou também. Valeu, gente. Um abraço. Satisfação. Até a próxima.